A humanidade é alvo de estudo de pessoas ao decorrer das histórias de diferentes civilizações e de diferentes origens, que tentam encontrar um padrão para descrever esses seres tão complexos que são os seres humanos. Mas a realidade é que o entretenimento já demonstrou diferentes facetas da humanidade, desde as mais belas até as mais terríveis, e hoje eu gostaria de fazer uma análise de uma obra que conseguiu pegar todos esses elementos e colocar em um personagem e demonstrar a realidade do ser humano em suas diferentes nuances, mostrando o quão bom o ser humano pode ser e o quão destrutível e maligno a humanidade consegue ser. Tudo isso em uma história coesa, interessante e que conseguiu desenvolver todas essas características tão bacanas para uma obra completa. E eu estou falando de Hunter x Hunter, especialmente do personagem Jairo, um personagem interessante, com um passado misterioso, uma origem extremamente brutal e, acima de tudo, uma reflexão que nos faz pensar sobre qual é o verdadeiro futuro da humanidade como um todo. Por isso, se assim como eu, você ficou interessado em entender mais sobre esse personagem, descobrir o seu passado, origens, poderes e entender a sua filosofia, vou pedir encarecidamente que se inscreva, deixe o like, compartilhe o vídeo, se possível se torne membro e, se mais possível, hype esse vídeo para que mais pessoas cheguem até esse conteúdo. E se já fez tudo isso, relaxe na cadeira e venha comigo explorar todos esses mistérios. Então, sem mais enrolação, bora lá do início. Bom, vamos lá. Jairo é um personagem extremamente interessante e mostra como Togashi é um gênio em diferentes características das suas obras, desde a criação de um universo que é simplesmente absurda até a composição de personagens, que no caso é onde Jairo se enquadra, sendo um personagem apresentado em um dos arcos mais interessantes da obra, que no caso é o arco das Formigas Quimera. Este é um personagem que foi desde o seu início mostrado como sendo muito importante e que teria uma participação fundamental no futuro da obra, por mais que naquele momento ele ainda não tivesse nenhuma grande atitude, muito menos fosse apresentado de forma formal. Tudo isso faz com que esse personagem seja uma verdadeira incógnita, começando desde a sua origem, que já é algo um tanto quanto nebuloso. Nós sabemos que Jairo é uma pessoa que nasceu na região de NGL, um local no mundo de Hunter x Hunter que é um país bastante atrasado, bastante antigo, com tradições bastante preservadas. E tudo isso fez com que ele tivesse uma vida bastante simples, vivendo em uma pequena aldeia e crescendo neste lugar. Seu passado foi marcado por bastantes momentos brutais que formaram a sua personalidade e que o forjaram para depois, com o aumentar da sua idade, se tornasse o líder de uma organização criminosa que por sua vez dominava o país, e com as suas ligações poderosas fez com que Jairo não só se tornasse o líder de uma organização criminosa, mas também se tornasse o próprio rei de NGL. Mas o seu reinado não durou muito tempo. Com o surgimento das Formigas Quimera, o reino foi atacado, o país foi controlado e Jairo acabou se tornando uma formiga também, mas por conta da sua força de vontade, ele acabou não sendo um objeto na mão da rainha das Formigas Quimera, conseguindo negar os desejos da rainha e indo em busca do seu próprio caminho. Bom, essa é a origem e a base de todo esse personagem, mas o que faz com que ele seja algo tão interessante e que explique tão bem a característica dos seres humanos não é essa história, mas sim a origem a qual foi apresentada do Jairo. Jairo não é um personagem padrão. Quando pensamos em um antagonista dentro de uma história, normalmente vem na nossa mente aqueles personagens que são apresentados fazendo algo grotescos e tudo mais, e depois, com o decorrer da história, é nos mostrado a sua origem. Jairo, por outro lado, foi apresentado de forma diferente. Foi nos mostrado originalmente sua origem e depois foi nos mostrado um pouco mais dos seus objetivos. E nós aguardamos ansiosamente para sua aparição derradeira dentro da obra, com seus grandes objetivos sendo colocados finalmente em ação. Bom, agora vamos falar desta origem a qual foi nos apresentada, que é muito brutal, diga-se de passagem. Como eu disse, Jairo era uma criança normal que nasceu no reino de NGL, em uma pequena vila, mas a sua vida nunca foi fácil. Jairo nunca soube quem era sua mãe, e teve um pai bastante problemático, que desde muito cedo sempre tratou ele com uma rigidez enorme, impondo regras muito difíceis de se seguir e sempre o cobrando muito.
Além disso, por ter sido negligenciado desde muito jovem, Jairo teve a sua fala atrasada por um determinado período, algo que Jairo só vai desenvolver um pouco mais velho. Mas para Jairo, aquela situação não era tão terrível assim, já que por mais que ele fosse uma criança pobre em um país bastante desestruturado, ele ainda tinha o seu pai, que era o seu maior referencial, alguém que ele tinha absoluta certeza que amava incondicionalmente e que sempre estaria ali para protegê-lo. Por mais que as regras a qual seu pai colocava sobre ele eram brutas e pesadas, como por exemplo o fato de que ele não poderia fazer barulho e não poderia ir ao banheiro à noite, pois isso irritava seu pai profundamente, ele sabia que no fundo seu pai o amava. Não à toa, uma certa vez, ele tinha cuidado de Jairo enquanto ele estava profundamente doente, tinha visto a situação do seu filho e tinha se compadecido e ajudado em todos os momentos até sua recuperação. Pelo menos, era o que ele acreditava. Mas a vida de Jairo não era tão fácil, e o mundo o mostraria novamente isso após uma discussão com um dos homens a qual ele trabalhava, que jogou na cara de Jairo algo que ele não sabia, que na realidade seu pai nunca tinha cuidado dele enquanto ele estava doente. Quem tinha feito isso era um outro homem ali da vila, que tinha se compadecido com a situação de Jairo. Seu pai era apenas um bêbado, alguém que não via valor nenhum na vida do seu filho, e que via apenas aquele garoto como um estorvo a qual ele teria que aguentar, enquanto ele não pudesse se desfazer daquela criança. Isso abriu os olhos de Jairo, e isso mostrou como o mundo é brutal, violento e extremamente cruel. Tudo isso se conectou com algo que seu pai lhe tinha dito, que não incomodasse as pessoas. Essa frase parecia que era feita para que Jairo não entrasse em confusão, mas na realidade era algo muito mais profundo e explicava um pensamento a qual somente naquele momento de dor e sofrimento Jairo conseguiu entender. Enquanto Jairo olhava para o seu pai, que o via em uma situação de briga, caído e machucado, e mesmo assim o ignorou mais uma vez, logo Jairo entendeu tudo. A frase a qual seu pai tinha dito para não incomodar os outros, na realidade se tratava de não incomodar a humanidade. Os seres humanos estão preocupados demais com seus afazeres e responsabilidades, com as suas vidas e suas próprias conquistas, e não dão a mínima para o seu sofrimento. O sofrimento dos outros é um estorvo. A batalha, a luta e a dor que a qual os outros sofrem não é problema meu. Os humanos são egoístas e são extremamente ignorantes perante a dor do próximo. E essas frases nunca fizeram tanto sentido. Agora Jairo sabia, ele tinha noção total do que ele queria. Ele percebeu que a humanidade era o problema, e que se ele quisesse alcançar algo, ele teria que superar as meras limitações humanas. Então, se não podemos mais chatear a humanidade, se não podemos incomodar os seres humanos, pois eles estão preocupados demais consigo mesmo, eu farei o oposto, eu incomodarei a humanidade. E após isso, Jairo sai da vila a qual ele vivia, funda um grupo criminoso e começa a conquistar toda a terra a qual ele vivia, não mais se importando com os valores humanos, pois estes são meras mentiras contadas para que as pessoas continuem vivendo as suas vidas miseráveis. Jairo aprendeu a maior lição que seu pai poderia ensiná-lo, que é que a humanidade é pútrida, e que para ele a única coisa que ele poderia fazer era abandonar completamente a humanidade. Se o mundo virou as costas para Jairo, Jairo viraria as costas para o mundo. E quando ele foi assimilado pela rainha das formigas quimeras, aquele processo de abandono da humanidade foi finalmente cumprido. Agora Jairo não era somente um humano, mas sim algo a mais do que isso. Ele tinha alcançado um estágio perfeito. Ele já não era mais aquela criatura que anteriormente tinha sofrido tudo a qual ele tinha passado. Agora ele verdadeiramente alcançou um estágio superior, e a sua vontade seria a última palavra, subjugando até mesmo a vontade da rainha quimera. Agora, Jairo finalmente daria início aos seus planos, que foram profetizados, que estariam em alinhamento com a vida dos nossos protagonistas de Hunter x Hunter.
Após entendermos toda a situação, as últimas informações que nós temos de Jairo é que ele provavelmente está na cidade Meteoro, e os seus antigos compatriotas e também capangas de organização decidem ir em busca dele, encontrar aquele que é o seu mestre. Por mais que agora ele esteja em uma situação diferente, ele ainda continua sendo o seu líder, e por isso eles vão fazer de tudo para se reencontrar com Jairo. E essas são as últimas coisas a qual nós sabemos desse personagem. Tudo isso mostra o quão interessante e filosófico um personagem que aparentemente é simples dentro do universo de Hunter x Hunter pode ser. Nós sabemos, Jairo teve uma origem humilde, normal. Se formos comparar com a família Zoldyck, que são de guerreiros mega poderosos, assassinos, que tem uma tradição em matar, Jairo é simplesmente alguém comum, mas que carrega uma filosofia sobre a humanidade muito profunda. Por isso, Jairo é sem dúvidas um dos melhores personagens da obra e também é um dos personagens a qual mais espero que tenha uma reaparição dentro da história, sendo algo importante para o futuro da narrativa. Bom, para finalizar, tudo que nós podemos tirar desse personagem é a velha ideia filosófica de que a humanidade não é uma dádiva, mas sim uma maldição que infelizmente todos nós carregamos. Bom galera, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando, essa aqui foi a análise desse personagem que é tão complexo, então provavelmente vai ter outras pessoas que vão ter ideias divergentes da qual eu apresentei aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma ideia ou algum ponto a qual você queira colocar aqui, fique à vontade, deixe nos comentários, eu vou ler, a gente vai conversar e a gente pode chegar em uma análise mais profunda de toda essa história de Hunter x Hunter e desses personagens tão interessantes. Bom, no geral é isso, logo terão mais lives e vídeos aqui pro canal. Infelizmente eu não tô conseguindo postar tanto por conta que aqui tá tendo uma grande quantidade de chuvas onde eu moro e por isso acaba se tornando bastante difícil eu trazer lives e vídeos, porque acaba afetando todo o cronograma e tudo mais. Mas logo teremos mais conteúdos aqui pro canal. Muito obrigado a todos, que você possa se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo, se possível se tornar membro, se mais possível hypar esse vídeo, para que mais pessoas cheguem até esse conteúdo, e sem mais demora e enrolação, muito obrigado a todos, valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!